А то как вышло. Ебать! Пиздец! Ucraniano. Usinas de energia Tovar em uma instalação estrutural e alvo civil em Kiev vivem e carro Kiev. Centenas de milhares de cidadãos ucranianos. Ficamos no escuro, mas ele tentou intimidá-los. Apesar das quedas de energia, os moradores de Kiev estão sob o terceiro e organizam piqueniques no frio. Apesar de todos os desafios, eles são determinados. Putin e a Rússia não conseguiram quebrá-los, e como um bumerangue, voltou para atingir a Rússia. A vingança da Ucrânia foi instantânea e devastadora. A geografia russa se estendendo de Moscou a Oriol, de Belgorod a Saratov e Engels na linha do Volga. E de lá até Krasnodar foi gradualmente engolfada em um anel de fogo. Centenas de milhares de russos foram instantaneamente mergulhados no frio e na escuridão. Cortes de energia paralisaram os serviços sociais na Rússia. O país foi mergulhado no caos. Para entender a audácia desta operação, devemos primeiro olhar para o topo do mapa em Moscou, o coração do poder russo. O Ministério da Defesa russo havia implantado sistemas Pantsir, baterias S-400 e escudos de guerra eletrônica ao redor da capital. Moscou era considerada uma fortaleza inexpugnável. No entanto, a inteligência ucraniana demoliu essa afirmação com uma única operação à meia-noite. O alvo era a cidade estratégica de Krasnozavodsk, no Oblast de Moscou. Este não é um subúrbio comum, é um ponto crítico na cadeia de fornecimento industrial e energético da capital. Imagens da área provaram que uma estação de transformadores foi completamente devastada por sabotagem ou um ataque de drone. Os oficiais russos se apegaram à habitual mentira sobre destroços caindo. No entanto, sons sucessivos de explosões na região de Serpukhov gritam que isso não foi um acidente isolado, mas um ataque coordenado visando romper o anel de energia de Moscou. Droga, espero que não nos ferremos aqui. Não vamos nos ferrar. Olhe para aquelas explosões ali. No entanto, a Ucrânia combinou o choque em Moscou com destruição nas províncias. Vamos nos mover um pouco para o sul no mapa, Oriol. Aqui, a usina termoelétrica de Oriol foi alvo. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o ataque ao edifício principal da turbina ou ao pátio de manobras da usina em toda a sua brutalidade. A fumaça em Oriol não significa apenas uma queda de energia. Esta usina mantinha a produção industrial da região. O fato de que drones conseguiram penetrar tão profundamente, bem no coração de Oriol, e atingir a usina com precisão cirúrgica, é prova de que as defesas aéreas russas são completamente porosas. Durante toda a noite, os residentes de Saratov e Engels foram acordados pelo som de motores rasgando o céu, seguido de explosões. Os aeroportos em Saratov e Penza foram imediatamente fechados, voos foram suspensos e o espaço aéreo foi fechado para o tráfego civil. Engels, em particular, é de importância crítica porque é a base dos bombardeiros estratégicos da Rússia. O fato de drones ucranianos terem penetrado o escudo de defesa aérea aqui e infiltrado na cidade mostra que até os ativos mais valiosos do exército russo estão agora encurralados. E o elo mais fraco e trágico na cadeia, Krasnodar e Afipsk. É aqui que a guerra passou de tragédia à desgraça. Quando os drones ucranianos se aproximaram da área, as baterias de defesa aérea russas entraram em pânico. Evidências em vídeo em nossa posse mostram um míssil S-300 disparado pelo exército russo desviando de curso e atingindo diretamente uma casa civil em Afipsk. As imagens são horríveis. O telhado de uma casa é destruído pelo próprio exército que deveria protegê-la. De outro ângulo, vemos a casa envolta em chamas e os civis desamparados. Isso não é um acidente, é uma combinação mortal de falta de treinamento, pânico e tecnologia obsoleta. Enquanto tenta parar a Ucrânia, a Rússia está bombardeando seu próprio povo. O mesmo caos ocorreu em Belgorod. A usina hidrelétrica Michurinskaya e seus arredores foram atingidos por mísseis enquanto as defesas aéreas se mostraram inadequadas. A Ucrânia também desferiu outro golpe na linha de abastecimento logística do exército russo, Yeisk. Esta cidade na costa do Mar de Azov, com sua base aérea estratégica e porto militar, é o órgão mais vital que alimenta a frente sul da Rússia. O ataque aqui foi tão eficaz que fontes locais e relatórios vazados confirmam que exatamente 80 mil pessoas, pessoal militar e habitações da base aérea ficaram presas na escuridão total em questão de segundos. Considere isto, 80 mil pessoas. Isso equivale a desligar uma cidade europeia de tamanho médio.
A explosão da estação de transformadores em Yeisk não apenas afetou os civis, mas também desligou os sistemas de radar da base aérea, as bombas de combustível e os guindastes de carregamento de munição. A Guarda Nacional Russa, ao tentar proteger Moscou, deixou Yeisk, seu portão traseiro, completamente indefeso, e a onda de ataques não parou por aí. A Ucrânia havia disposto o mapa energético da Rússia como um cirurgião na mesa e marcado seus pontos mais fracos. Em Melitopol ocupada, aquele feixe vertical de luz cortando o céu como um laser era uma prova visual de que a linha de transmissão principal de 330 kV, que alimentava as forças de ocupação russas, havia sido cortada. Esta cadeia de ataques criou uma fratura psicológica e estrutural irreparável na frente doméstica da Rússia. Seus efeitos vão muito além de uma derrota no campo de batalha, alcançando o subconsciente coletivo. O primeiro e mais devastador efeito é o terror de Estado e a falha de segurança. Enquanto o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, restaurou o aquecimento para 6.000 casas, apesar dos ataques russos, a incapacidade de Putin de extinguir incêndios bem ao lado de sua própria capital está tendo um efeito devastador sobre o povo russo. Aquela casa atingida pelo próprio exército em Krasnodar é um ponto de virada para o povo russo. Até agora, o acordo de Putin era: obedeçam-me e eu os protegerei da Ucrânia. As imagens de Ufinsky rasgaram esse acordo. Os cidadãos russos agora estão perguntando: quem vai me matar? Um drone ucraniano ou nosso próprio S-300 em pânico? Quando as sirenes de defesa aérea soam, as pessoas correm para os abrigos, não temendo mais o inimigo, mas seus próprios protetores. Este é o começo do fim para um regime. O segundo impacto é a cegueira industrial e energética. A Rússia é um país que enfrenta temperaturas de -20 e -30 graus no inverno. Em um clima assim, uma queda de energia não significa apenas escuridão, é uma ordem de congelamento. Quando a energia acaba, as bombas de circulação dos sistemas de aquecimento central param. O fluxo de água quente nos canos é interrompido e em poucas horas, essa água congela, se expande e rompe os canos por dentro. Este cenário está atualmente se desenrolando nas regiões interiores da Rússia, não por causa de um ataque, mas devido à negligência. Em Irkutsk, vemos transformadores explodindo devido ao congelamento e pessoas começando a congelar em suas casas. Na República de Komi, as linhas de energia estão colapsando devido à deterioração. Os ataques da Ucrânia estão acelerando essa deterioração natural. Reparar os canos estourados em Yeisk ou nos subúrbios de Moscou levará meses, mesmo após a guerra. A canalização dentro das paredes terá que ser completamente substituída. Esta é uma compensação de guerra imprevisível de bilhões de rublos para a economia russa. A Ucrânia está punindo a Rússia não apenas por hoje, mas pela próxima década. O ataque à usina termoelétrica de Oriole paralisou o cinturão industrial ao sul de Moscou. Essas usinas não apenas aquecem casas, mas também abastecem fábricas que produzem aço, peças de reposição e munição para o exército russo. Quando a usina é atingida, os fornos esfriam e as linhas de produção param. Combinado com o ataque a Michurinskaya, em Belgorod, isso cria uma embolia energética na logística militar russa. Fábricas modernas, máquinas CNC e linhas de produção requerem energia ininterrupta e de alta qualidade. Mesmo uma queda repentina de tensão pode danificar equipamentos de manufatura de precisão. Além disso, uma interrupção de energia no inverno significa que os sistemas de aquecimento da fábrica também se desligam. O terceiro efeito é a saturação e o enfraquecimento da defesa aérea. O acidente em Krasnodar prova o quão cansados e sobrecarregados estão os sistemas de defesa aérea russos. Os operadores estão cansados, os sistemas são antigos, o software é defeituoso. A Ucrânia está saturando os sistemas de radar russos, enviando grandes quantidades de drones baratos, forçando-os ao erro. O resultado? Ou os mísseis não conseguem encontrar seus alvos, como em Oriole, e as usinas de energia são atingidas, ou como em Krasnodar, os mísseis erram seus alvos e atingem edifícios civis. Em ambos os cenários, a estratégia da Ucrânia vence. O quarto efeito é o terror energético simétrico. A Ucrânia criou seu próprio dissuasor contra a chantagem nuclear da Rússia. A mensagem de Kiev é muito clara. Se vocês congelarem nossas cidades, nós queimaremos sua capital. Esta é a única linguagem que forçará Putin a negociar, a linguagem do poder e da destruição. A Rússia agora tem que pensar duas vezes antes de atacar a infraestrutura energética da Ucrânia, porque eles estão em uma casa de vidro, e a Ucrânia agora tem algumas pedras muito grandes na mão. Toda essa cadeia de eventos nos leva a uma única verdade estratégica. Vladimir Putin caiu em uma posição de checkmate estratégico mortal conhecida como o Dilema de Moscou.
Os recursos de defesa aérea da Rússia não são ilimitados. O número de S-300, S-400 e Pantsir é finito. Esses sistemas estão sendo usados intensivamente na linha de frente contra as ameaças dos ataques MS e F-16 da Ucrânia. No entanto, a guerra se movendo para Moscou está forçando o Kremlin a uma escolha terrível. A primeira opção é retirar sistemas de defesa aérea da linha de frente para proteger Moscou, São Petersburgo e centros críticos como Yeisk. Isso é suicídio militar. As forças russas nas frentes de Donbas e Zaporizhia ficariam completamente expostas à artilharia e aviação ucranianas sem um guarda-chuva aéreo. O equilíbrio na frente pode colapsar a favor da Ucrânia em questão de horas. A segunda opção é manter os sistemas no lugar nas linhas de frente e assistir enquanto Moscou e cidades russas são sistematicamente atingidas por drones ucranianos, mergulhadas na escuridão. Isso é suicídio político. A autoridade de um líder que não pode proteger sua própria capital, que deixa seu povo no frio e na escuridão, não pode sobreviver em nenhuma ditadura. O sabotagem em Bryansk é a evidência mais concreta de que o controle foi perdido. Para a economia russa, esta situação é um golpe ainda mais pesado do que as sanções. As turbinas a gás, sistemas de controle e transformadores de alta tensão necessárias para reparar usinas termoelétricas como a Michelinskaya não são mais produzidos na Rússia. Essas eram tecnologias de gigantes ocidentais como a Siemens e a General Electric. Agora, essas peças se foram. A Rússia não conseguirá reparar essas instalações. Eles tentarão manter o sistema funcionando com remendos e peças de reposição de baixa qualidade da China, mas isso abrirá caminho para o colapso do sistema em uma catástrofe ainda maior. O ambiente financeiro atual está apertando as restrições sobre o Kremlin dia após dia. As receitas de petróleo e gás natural não são apenas um item no orçamento federal russo, são uma questão de sobrevivência estrutural. De acordo com os últimos relatórios da Reuters em janeiro de 2026, os impostos sobre petróleo e gás natural continuam a representar cerca de 1/4 das receitas do orçamento federal. Esta é a principal artéria que alimenta a máquina de guerra da Rússia. No entanto, esta artéria está agora sob pressão de dois lados. Por um lado, os preços globais do petróleo bruto mostraram uma queda inesperada e acentuada em 2025. Esta queda reduziu radicalmente os lucros que a Rússia obteria, mesmo que continuasse a vender petróleo fisicamente. É precisamente aqui que os ataques físicos à infraestrutura energética da Ucrânia entram em jogo. Esses ataques paralisam o planejamento financeiro da Rússia ao criar volatilidade nos mercados. Já enfrentando preços baixos, as fontes de receita agora são agravadas por enormes perdas operacionais e crescentes despesas de defesa. A destruição de uma usina de energia em Oriol ou de um transformador em Yeisk não é apenas um custo de reparo, significa interromper a produção naquela região e, consequentemente, a incapacidade do Estado de arrecadar impostos. Quando a retaguarda se torna uma zona de combate, a operação da Rússia perde uma vantagem crucial: a capacidade de separar o consumo de guerra na linha de frente da geração de receita doméstica e normalização. O objetivo da Ucrânia não precisa ser um fechamento completo. Um resultado mais alcançável é uma insegurança permanente que força a Rússia a defender mais território, proteger mais infraestrutura e gastar mais para manter os sistemas operacionais. Neste ponto, o ritmo da guerra escapa do controle de Moscou e entra em um ciclo de intervenção forçada. Vladimir Putin queria usar o inverno como uma arma. Ele planejou usar o frio como um chicote sobre o povo ucraniano, mas o vento mudou. Agora, esse chicote está se voltando contra o próprio rosto da Rússia. A fumaça subindo nos subúrbios de Moscou, os 80 mil mergulhados na escuridão em Yeisk e aquele arco elétrico nos céus sobre Melitopol anunciam a nova e implacável face da guerra. A Ucrânia está lutando contra a Rússia não apenas com seus soldados, mas também com sua escuridão, e as opções do Kremlin estão se esgotando. Eles sacrificarão as linhas de frente para manter as luzes acesas ou entregarão a Rússia à escuridão para manter a frente. A única coisa certa agora é que este inverno será muito longo, muito frio e muito escuro para a Rússia, porque a guerra não está mais nas telas de televisão. A guerra está agora na casa da Rússia, nos postes de luz que não se apagam e nos radiadores congelados. Esta é a estratégia de escuridão contra escuridão, e parece que a Rússia está prestes a se perder nesta escuridão. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por